Meu nome é Luca Nindriunas, eu sou do quarto ano de História. Atualmente estou com uma bolsa FAPESP, de nome Comunismo e Anticomunismo, no periódico lituano Mussurietova, de 1948 a 1953. E nessas férias de julho eu consegui uma bolsa para poder realizar um curso sobre o idioma lituano e também estar presencialmente na Lituânia para poder conseguir lidar com o acervo da Biblioteca Nacional Martynas Mažvydas. Bom, eu sou professora do Luca, né? Eu estou orientando o Luca já há 2 anos, né? Há 2 anos ele me procurou, estava ainda no final do 2º ano, para trabalhar alguma coisa sobre imprensa periódica, algum projeto sobre imprensa periódica, mais focado provavelmente em história em quadrinhos, e conversando, eu soube que o Luca era descendente de lituanos. Como eu faço parte de uma rede de pesquisadores que pesquisa a imprensa alófona, ou seja, aquela que é publicada em língua estrangeira, em outros países, no caso, a imprensa em língua estrangeira publicada no Brasil, então eu me interessei sobre essa história, saber se ele sabia de alguns periódicos lituanos publicados no Brasil. E conversa vai, conversa vem, né? Ele também se interessou pelo tema e a gente começou de fato a pensar, então, a estruturar, né, esse projeto. Ele achou alguns títulos, porque ele tem contatos com a comunidade devido à sua ascendência. A comunidade lituana foi muito gentil, muito acolhedora, né, com a ideia do projeto, com a curiosidade do Luca. Então tudo isso de fato nos animou muito a princípio, e conforme ele ia lendo a parte teórica, ele foi se interessando cada vez mais, né, por esse tipo de recorte, e de fato começamos então a estruturar um projeto nessa área, né, que contempla a imprensa alófona, sendo que o Luca, então, eu acho que é um dos pesquisadores mais jovens, né, desse grupo de pesquisa aqui brasileiro, justamente porque ele acabou encontrando um corpus que foi completamente inexplorado, que é o corpus de jornais lituanos publicados no Brasil e cuja guarda está sob a comunidade, né, lituana, que ele tem acesso. No meio de tudo isso, né, ele achou em particular, né, até um pouco antes disso, até antes de acessar toda a comunidade, começar a fazer um levantamento mais sistemático, né, dos títulos, ele havia encontrado um desses títulos no Arquivo do Estado. Então, nesse momento, o Luca ele já se mostrou uma pessoa muito talentosa para a pesquisa. Ele foi ao Arquivo do Estado, ele fez o levantamento do título, e não só, ele achou prontuários do DOPS que fichavam, né, um dos títulos, que é o Mussurietova, que foi publicado durante o governo Vargas, né? Começou até um pouco antes. Qual a data mesmo? 35. Isso, 35. O prontuário foi de 35, mas o Mussurietova ele foi publicado entre os anos 1948 e depois até 2015. Isso. E de 35 a 48. O jornal ele foi anexado ao prontuário em 1948, e o prontuário, na verdade, ele acaba em 1953, mas ele foi iniciado até mesmo antes, né, em 1935. O jornal. O jornal 48. Exato, essa é a data que eu queria. Então, quer dizer, é um jornal que foi publicado durante o governo Vargas em língua estrangeira, e como se sabe, né, o governo Vargas ele proibiu as publicações em língua estrangeira a partir de 38 e 39, né, com alguns decretos, e era um governo extremamente nacionalista. Então, obviamente que ele sistematicamente combateu, né, a imprensa em língua estrangeira, ou pelo menos controlou, né, até que ela fosse de fato completamente proibida. E foi isso, né, que fez com que surgisse de alguma maneira a suspeita de que
por trás desse jornal houvesse, então, um grupo de comunistas, né? E como nesse momento o anticomunismo ele chegava ao seu ápice, nós tivemos vários, né, eventos na nossa história, né, que alimentaram, né, esse sentimento anticomunista, e no caso 35, a intentona, né, comunista é um desses fatores, e obviamente que o Mussolieto acaba ficando logo no radar. Então, nesse momento, quando o Luca ele vai ao Arquivo do Estado e ele descobre essa documentação, imediatamente eu percebi que ele tinha uma grande iniciativa, um grande talento para pesquisa, o que depois só foi sendo corroborado, né, com o tempo do desenvolvimento do seu projeto. Ele não só tem uma ótima redação, como uma pessoa muito aplicada, muito responsável, e a partir disso, além dele estar fazendo um projeto sobre o Mussolieto, ele ainda teve uma bolsa PIBIC, né, trabalhando em um projeto também sobre imprensa alófona, no caso francófona, e nesse momento ele teve então mais contato com as questões teóricas e também com algumas questões metodológicas no trato, né, desse levantamento do corpus, por exemplo. Fez ainda um levantamento do corpus em São Paulo, depois na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, para o que ele recebeu um apoio da diretoria, né, aqui da FCHS, e depois ele ainda foi contemplado, né, por uma bolsa do Estado, né, da Lituânia, né, do Estado, do governo da Lituânia, selecionado pela Universidade então de Vilnius, né, a bolsa era do Estado, porém quem selecionava era a universidade. É uma bolsa para ele estudar não só a língua, mas também a cultura lituana, quer dizer, fazer um mergulho na cultura lituana. Então foi algo realmente irrecusável. Nesse momento ele já estava com a Bolsa FAPESP, com o seu projeto próprio, né, desenvolvido durante a sua Bolsa PIBIC. E, enfim, né, com muito pouco tempo, ainda na graduação, ele já tem uma boa produção, um grande desenvolvimento. E lá em Vilnius, né, ele pesquisou também um corpus de periódicos lituanos publicados no Brasil, que eles têm lá no acervo deles, e que alguns desses exemplares não estão no Brasil. E aí ele pode também falar um pouquinho mais, né, do curso e também falar um pouco desse contato com os acervos, né, da Lituânia. O curso ele foi dividido em duas partes. Uma parte no estudo da língua, dedicado ao estudo da língua, que ocorreu mais ou menos pela manhã dos dias de semana, e uma outra segunda parte que ocorreu durante a tarde, que era dedicado ao estudo da cultura no geral. E daí foram várias as aulas que eu tive de história, de sociolinguística, de sociologia. Eu também tive a oportunidade de ir na Biblioteca Nacional da Lituânia, chamada Martynas Mažvydas. Lá eu consegui achar um corpus de revistas, jornais, periódicos no geral, lituanos, muitas vezes escritos em lituano, mas publicados no Brasil. Esse corpus ele acabou complementando um levantamento que eu já havia feito antes, no Arquivo Público do Estado e na Sąjunga, Aliança Lituano-Brasileira. Por meio dele eu consegui ter uma noção um pouco maior de qual era o cenário povoado pelos lituanos da época, na década de 30, na década de 40, na década de 50. Isso também entrou na minha pesquisa. Durante o mês de julho eu consegui ir à Lituânia por conta de um auxílio financeiro dado pela República da Lituânia para participar de um curso de línguas, um curso de verão, que também na verdade foi um curso de línguas e de cultura, que a parte de línguas ocorreu na parte da manhã e a parte de cultura ocorreu na parte da tarde, em que eu tive aulas tanto de história quanto de sociolinguística, quanto de sociologia também. E a saída à Lituânia também me permitiu ter acesso ao acervo da Biblioteca Nacional da Lituânia, chamada Martynas Mažvydas, que tem uma ampla gama de periódicos lituanos publicados no Brasil. Alguns desses títulos que eu não tinha acesso aqui no Brasil, nem na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que foi um dos lugares onde eu pesquisei, nem na Sąjunga, que é a Aliança Lituano-Brasileira. E esse levantamento acaba fazendo parte de um projeto maior específico da FAPESP,
que me relacionou ao grupo de pesquisa Transfopress Brasil, e que agora vai ser transformado em mestrado para ser submetido aí no final do ano de 2023 para o PPG de 2024. Isso do processo seletivo de 24, né? É importante dizer que um dos empecilhos e umas dificuldades, né, para a gente pesquisar a imprensa allófona é justamente a proficiência do idioma, né? Ainda mais sendo um idioma que, digamos assim, não é tão comum no Brasil como é o lituano, né? Então, realmente foi um histórico, né, muito interessante, né, toda essa trajetória, né, do Luca, mesmo porque normalmente eu não costumo sugerir projetos, né, para os alunos, tudo partiu realmente de uma curiosidade. Eu acredito que o aluno ele tem que ter genuinamente um interesse, né, pelo o seu objeto de pesquisa, e quando o assunto surgiu, né, sobre a possibilidade dele, e pelo menos fazer um levantamento dessa imprensa allófona para a gente saber o que existia, em momento algum eu imaginava que ele pudesse de fato se debruçar sobre esse corpus e começar, né, a pesquisar. Porém, à medida que a gente foi conversando, ele de fato foi mostrando um grande interesse, né, pelo assunto, e mostrando, né, cada vez mais a animação e o seu compromisso, né, com o tema, e não só, né, também na disposição de se tornar cada vez mais proficiente no idioma, né, o que foi coroado aí com esse curso em Virtus, e logicamente ele continua, né, a estudar o idioma. Ele já tem o domínio do inglês, o que propiciou, né, o fato de poder fazer esse estágio, porque essas aulas eram ministradas, em parte delas era em inglês, né, mas de fato esse curso ele foi muito a calhar, né, porque vai possibilitar, né, que o Luca possibilitou, né, que o Luca tenha mais contato com a língua e com a cultura, e vai possibilitar que ele desenvolva, né, agora mais ainda essa proficiência e, portanto, possa explorar melhor o corpus. Então, como resultado da pesquisa que o Luca agora está fazendo, né, o que se espera é entender melhor as relações entre a imprensa periódica allófona e o governo repressor de Getúlio Vargas. A própria hipótese dele de que poderia ser um periódico comunista, né, parece não se concretizar, né, a partir das pesquisas que ele está fazendo, né. Ele percebe que os conflitos eles são muito mais complexos, que não era de fato um periódico comunista, mas mesmo assim ele foi alvo dessa censura. E obviamente que não só a pesquisa dele contribui para o conhecimento melhor dessa dinâmica entre a relação da imprensa allófona, né, com um governo supernacionalista e repressor como foram, né, os governos do Getúlio Vargas, né, como também vai contribuir num sentido mais amplo, e sobretudo o levantamento inédito, né, que ele fez sobre a imprensa lituana publicada no Brasil, para entender esse capítulo da imprensa allófona brasileira, né, que cada vez mais a imprensa allófona ela não é compreendida como uma imprensa meramente imigrante, restrita a esses grupos e colônias imigrantes, mas sim em extrema interação com o contexto brasileiro, né, extrema interação com os contextos nacionais, né, em geral, né, e no caso aqui publicada no Brasil, né, com o contexto nacional brasileiro, e, enfim, né, não é uma imprensa apenas vista agora como uma fonte de pesquisa para se entender determinado grupo ou comunidade, mas sim uma imprensa compreendida como parte da imprensa brasileira, né, como parte da história da imprensa brasileira, né, o que coloca ali várias questões epistemológicas, teóricas, né, metodológicas, né, referentes aos questionamentos, né, ao estudo da imprensa allófona, que não só eu, mas um grupo de pessoas, né, tem se dedicado, né, ultimamente dentro, né, do projeto Transfopress Internacional e também, mais particularmente, do Transfopress Brasil. Eu imagino que o levantamento de jornais que foram publicados antes, depois e alguns durante a publicação do Mossuljetova, que é o jornal especificamente pelo qual eu me deu cruz, acaba também ajudando a criar esse cenário e a povoar
dar voz a essas pessoas que, na realidade, foram muito, enfim, censuradas durante o governo Vargas, depois durante o governo Dutra. E eu só tenho a agradecer a oportunidade, tanto à FAPESP, quanto à República da Lituânia, quanto à Universidade de Vilnius, por me proporcionarem todas essas bolsas durante esse período.